Vamos aí dando continuidade. Na sequência, nós temos aí um teorizando que diz o seguinte: o que são os conselhos municipais? Quais são as suas funções? Um conselho municipal ou conselho de políticas públicas é um meio efetivo de participação da sociedade com o objetivo de melhorar os diversos setores existentes, como saúde, educação, para que todos que vivem em determinado município. Você deve estar se perguntando como isso acontece, não é mesmo? Na sequência, na página 74, nós temos o seguinte: a participação da sociedade na administração pública é um direito estabelecido pela Constituição Federal do Brasil em 1988, que você já conhece das sessões anteriores. Assim, as formas de participação devem ter a maior diversidade possível de pessoas, como os trabalhadores, os aposentados, a comunidade. É essencial destacar que os conselhos municipais são muito importantes para que a população exerça a democracia, mas muitas pessoas não conhecem esse meio de participação. Então, vamos dar uma destacada aqui, ó. Por quê? Aqui está falando, né, da importância da gente, enquanto ser social, estar inteirado, né, para ser um agente desses conselhos, né, para a gente estar atuante nesses conselhos para saber como ele funciona. Então, aqui abaixo, ó, nós temos o gráfico que mostra a quantidade de conselhos que existem na área em 2017 no Brasil, tá? Então, aqui, ó, nós temos um gráfico, né, que mostra um pouquinho. Aí aqui tem várias áreas, ó, saúde, assistência social, turismo, educação, criança e adolescente, transporte, habitação, trabalho, emprego, política urbana. Enfim, né, a gente percebe que são vários e em vários ambientes, não só educação, mas a saúde, habitação, transporte. Vamos analisar o gráfico acima? Inicialmente, pode-se perceber diversas áreas de conselhos municipal, como a saúde, a educação, o meio ambiente, a habitação, a assistência social. Isso nos mostra que a população pode participar da discussão dessas diversas áreas no seu município, expondo algum problema, propondo formas de melhorias nessas áreas e fiscalizando os trabalhos feitos pelo órgão executivo municipal, tendo como seu maior representante o prefeito. No gráfico, observam-se que as três áreas que apresentam o maior número de conselhos municipais no ano de 2017 foram saúde, com 5.425 conselhos, a assistência social, com 5.036 conselhos, e a educação, com 5.010 conselhos, tá? Só para a gente voltar aqui no gráfico, ó, são os três, né, tipos de conselhos mais atuantes, né, com mais participação, com mais em mais localidades, né, em quantidades. Na página seguinte, que é a página 75, nós temos aí um exercício de fixação. Lê o texto, tem aí umas perguntinhas, tá? O que são os conselhos municipais? E a partir do gráfico apresentado na sessão anterior, cite pelo menos 5 exemplos de conselhos municipais existentes. Na sequência, nós temos aí um exercício resolvido, mas vale a pena a gente ler porque tem algumas informações importantes aí, ó. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a função do prefeito e do vereador, né? Lembra que na aula passada, né, eu falei que as eleições elas ocorrem a cada 4 anos, né? Mas que esse ano, né, devido à pandemia, a gente não tem ainda nenhuma notificação se ela vai ocorrer esse ano, se ela vai ficar para um próximo ano, a gente ainda não tem informações. Então, é importante que a gente saiba, né,
sendo um ano político, quais são os critérios, né, que leva a gente a votar naquela pessoa, ou no prefeito, ou nos vereadores, né? O que a gente sabe dessas pessoas, o que ela já fez de bom, ou como ela atua na comunidade, na sociedade, para que ela ganhe e mereça nosso voto, né? Então a gente tem que estudar bastante os nossos candidatos para depois, né, de eleitos, caso sejam eleitos, a gente não venha a ficar fazendo reclamações, né? Fulano ganhou, não merecia, ele não faz isso, né? Ele não faz aquilo outro. Então, nosso candidato tem que ser estudado e analisado para que a comunidade, né, a sociedade de modo geral, não sofram, né, no futuro, né, com resultados que a gente não gostaria de ver, tá? Então aí nós temos, gerir os serviços públicos do município e ouvir as sugestões da população, fornecer oportunidade apenas para os mais ricos e criar leis, garantir o transporte público, a organização do trânsito e buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa, criar, alterar leis e gerir os serviços públicos do município, evitar que a população participe das decisões da gestão municipal e ouvir sugestões da população. Então, qual é a resposta correta nesse caso aí? A letra A, né? Gerir os serviços públicos do município e ouvir as sugestões da população. Então, por que se destacou aí a letra A? A resposta está aí, O prefeito é o representante máximo do poder executivo municipal. Ele é quem comanda a administração da cidade, ficando responsável por gerir os serviços públicos do município, como saúde, educação, mobilidade, segurança pública, saneamento básico e limpeza da cidade. Os vereadores, por sua vez, além de ouvir as sugestões da população, devem discutir e votar projetos que serão transformados em leis de interesse do município, fiscalizar a utilização do dinheiro público pelo prefeito e avaliar os orçamentos do município, tá? Então, toda essa informação aqui é importante, está bem resumidinho, né, do que nós lemos nos textos anteriores, então vamos destacar aí juntos, tá? Então, esses, né, são os papéis do prefeito e do município. Mas não vamos entrar em detalhes na política, né, crianças? Apenas que a gente analise, né, os nossos candidatos para que eles realmente estabeleçam o que é de direito, né, o que é para eles realmente realizarem, tá bom?